Quando aí não fala, eu falo. Para mim, Hugo Souza. Eu acompanho. Pelo final da temporada e o Rafael, o Hugo Souza também. Não precisa nem votar, né? Já perdeu Não, 3-0. vota, tem que votar. Hugo Souza, mas com algumas ressalvas. Acho que o ano do Hugo Souza vai começar agora. A temporada dele vai começar agora. Vamos ver. Portanto, Hugo Souza. Tá. Igor Vinícius e Mateuzinho. Olha. Então, esse eu queria dar empate, por exemplo. Mas não dá. Eu sei que cada um dar queria ter o empate, outro. Eu por queria exemplo. muito ter o Mateuzinho, eu queria muito ter o Igor Vinícius, né? O time adversário. O Mateuzinho melhorou muito, mas eu gosto do Igor Vinícius. Ao contrário de muito São Paulino, eu acho o Igor Vinícius bom jogador. Vou ficar com o Igor Vinícius, vai. Eu vou de Mateuzinho. Eu também, Mateuzinho. Momento. Eu acho o Igor Vinícius melhor jogador, mas o Mateuzinho toma decisões mais acertadas que o Igor Vinícius, é que se vocês me entendem. Sim. Então, assim, na hora do tirar 10, o Igor Vinícius não tira e compromete mais, às vezes, quando toma uma decisão errada. Mas eu acho ele tecnicamente melhor, mas fico com o Mateuzinho. Então, Mateuzinho. Bom, agora entramos na região que o Arnaldo começa a enlouquecer, como ele enlouqueceu ontem. Arboleda e André Ramalho. Para mim, Arboleda. O Arboleda, para mim, não é o melhor zagueiro de São Paulo. Eu gosto mais do Alan Franco do que dele. E o André Ramalho é o melhor zagueiro do Corinthians. Então, vou ficar com o André Ramalho. Esse vai ser o meu critério. Se fosse André Ramalho versus Alan Franco, eu escolheria o Alan Franco. Pô, eu acho o André Ramalho um bom zagueiro, mas não se compara com o Arboleda. Apesar de que em jogos decisivos eu tenho um pouco de medo do Arboleda, algumas vezes dá uma descompensada, né? Mas eu vou ficar com o Arboleda, acho o melhor zagueiro que o André Ramalho. Aquilo... Arboleda, que se eu comparo até com o Gustavo Gomes, acho melhor, e os caras ficam bravos. Eu ficaria bravo. Porque o zagueiro, ele precisa ser rápido, pra mim. Primeira coisa. Hoje em dia, os caras querem saber só se o zagueiro sabe dar passe de Beckenbauer. O Arboleda não sai tão bem jogando. Arboleda, que não sai tão bem jogando, mas é insuperável pelo alto e na corrida. Portanto, Arboleda. Agora eu gosto do André Ramalho. Arboleda. Aí, Alan Franco e Kaká. Acho que mais fácil, né? Alan Franco para mim. Eu também fico Alan Franco. Se eu ia votar contra o André, eu obviamente, Alan Franco. Poupa tempo, fácil. Alan Franco também. Aí, esse é mais complicado, né? Estamos falando de uma aparição quase única do Enzo Dias. Enzo Dias e Matheus Bidu. O Matheus Bidu terminou no nível que nem ele imaginava. Matheus Roberto Carlos Bidu. A recuperação dele é muito forte. Então, um dia a gente não tem muito conceito. Ele me desculpe, mas pode até ser melhor. Mas eu vou ficar com o Matheus Bidu, porque eu não tenho o conceito direito, apesar dos bons momentos aí de 2, 3 jogos do Enzo Dias aí, que foram bem, regulares. Eu também, pelo histórico recente, que é o que temos, também fico com o Matheus Bidu. O Enzo Dias me parece um cara bem ativo com e sem bola, assim. Claro, o recorde, como a gente falou, é mínimo, né? São 2 jogos de Campeonato Paulista. Um jogo de Campeonato Paulista tem um outro amistoso, né? Um churrascão lá nos Estados Unidos. Pedaço de jogo, então, o Matheus Roberto Carlos Bidu, é isso? Isso aí. Então, é esse aí mesmo. Então, ganhou já. Você vai votar em quem? Não, eu acho que são coisas completamente diferentes, né? Mas eu nunca achei o Bidu o desastre que achava. Achei que ele estava Teve um momento que ele era considerado o pior jogador, não estava inscrito no Paulista. Foi inscrito no Paulista entre 30 e virou titular do Brasileiro. Todos os jogos. Mas ele tem uma o lateral precisa ter força também. Acho que ele tem uma força interessante e uma definição de jogar interessante. Não acho nada demais tecnicamente, mas ele tem força. O Enzo Dias começa bem, mas por exclusão também ficou o Matheus Bidu. E o Wendel, qual a situação? Desculpa, até... O Wendel é o cara que chega e... O Wendel, Porto acabou de trocar o técnico, né? Tá... e ele está com pré-contrato com o São Paulo. Ele estava já adiantando a liberação dele para... Agora acho que espera a chegada da nova comissão para definir se vai ser aproveitado nessa segunda parte de temporada ou não. Perfeito. Pablo Maia e Ranieri, mesmo que está voltando só agora e tudo mais, eu gostei bastante do Pablo Maia ontem. Não está na forma física total, mas o time muda com ele em campo. Para mim é Pablo Maia. Eu faço a ressalva de estar voltando agora, mas é daqueles de 15, 20 milhões de euros, né? Muito provavelmente ali na frente. Então, o Ranieri está bem, perdeu a posição, retomou, terminou a temporada como titular, mas Pablo Maia tem mais qualidade com a bola no pé. É aí que o critério dói, né?
O Pablo Maia, em tese, a gente vai pegar retrospecto, né? Final de 24 e começo de 25. Quase não existiu. Mas Pablo Maia. Pablo Maia tem mais bola do que o Ranieri. Eu acho que o interessante é que é a mesma amostra do Enzo Dias, né, do Pablo Maia nesse ano, né? Mas ele voltou com uma desenvoltura parecida, não idêntica, evidente, por causa da defasagem física, do que ele parou, né? Perfeito. Então, eu acho que ele é um jogador que tem mais repertório que o Ranieri, que eu também gosto, mas eu prefiro o Pablo Maia no desempate. Então, portanto, Pablo Maia, Alisson e Alex Santana. Vocês me perdoem, mas eu não vou deixar de votar na dupla do São Paulo, porque eu acho que ela transforma o time do São Paulo. E o Alisson foi o melhor em campo para mim ontem. Acho que esse já está... Ele ainda não está em forma, mas por causa das férias, mas em forma da contusão, parece que ele já está, forma técnica. Ontem o jogo foi o melhor em campo para mim, Alisson. Os dois tiveram lesão grave, né? A do Alex Santana, acho que a mais grave que eu já vi muscular, 3 meses para uma lesão muscular, parece que foi ruptura total, B3, um negócio bem grave mesmo. Abriu o músculo, rompeu completamente, e o do Alisson nem se fala, ficou meses e meses fora. O Alex começa bem, mas o Alisson já mostrou que meio que o pulmão do time de São Paulo, é o cara que arrasta o time lá de trás, que tem qualidade. Eu fico com o Alisson também. Fala, Celso. A dupla de volantes de São Paulo, o Zubeldia teve 2 oportunidades, né? Uma contra o Barcelona e logo se machuca e volta ontem. É verdade. E agora Alisson e Pablo Maia, não tem muito como fugir disso. Alex Santana até teve um início interessante no Corinthians, mas aí veio a lesão. Então acho que é mais fácil de escolher entre os dois, Alisson, sem dúvida. Jogadores antagônicos, Alisson e Pablo Maia, não. Jogadores antagônicos. A dupla é muito boa. Lembrando aí, só fazendo a ressalva, que o titular do Corinthians seria o Bidon nessa... que daria também um outro molho de comparação, pelo que ele jogou o ano passado, pelo potencial. Mas entre o Alex Santana e o Alisson, eu fico com o Alisson. Acho o jogador mais... tudo que o Alex Santana não é, o Alisson é. O Alisson é muito regular. Ele dificilmente joga mal. O Alex Santana tem partidas... ou assim no Atlético Paranaense, né? Espetaculares, depois dá uma murchada, mas eu também acho um bom jogador, Alex Santana. Bom, agora entra naquela área da comparação que fica difícil, porque você começa a comparar jogadores quase que de posições diferentes, né? Então, Lucas e Carrilho. Com essa comparação, para mim é o Lucas. Mas no recorte atual, acho que o Carrilho termina no nível altíssimo, absurdo que ele jogou na reta final. E eu acho que o Lucas não fez ali o reta final de ano tão boa assim. A gente não tem muito parâmetro ainda de 25. Aliás, o Carrilho eu não esperava nada dele em 24, vindo da 2ª divisão da Arábia, só falta sinceramente. Dizer que Carrilho foi melhor muito do que acima Lucas, do que eu né? imaginava. Não, né? Achava que fisicamente não ia acontecer nada e que ele ia se preparar para jogar o 25. E não foi. O cara, muitas vezes, desfilando em campo, jogou muita bola. Absurdo a maneira que ele conduz, a experiência. Ele é aquele boleiro que, você olha jogando, parece que é fácil jogar futebol. O Lucas eu gosto muito, obviamente, mas eu acho que a reta final de 24 do Carrilho é muito melhor do que a do Lucas, ficou com o Carrilho. Muito bem, tem debate. Eu me retiro da... Tá vendo? Agora eu vou procurar Retira o Lucas, não tem nem comparação, velho. Não, acho que a reta final do Lucas impressionou o voto dele. O cara fez um ótimo ano. Eu acho que o Lucas fez um baita ano. O Lucas acho que não tinha feito uma temporada com tantos gols desde o PSG. Acho que ele tem uma participação, um impacto tão grande quanto o Carrilho, impactam em setores diferentes do campo, mas a gente está falando do impacto do Lucas. O impacto do Lucas é o gol, é a assistência, é aquele passe que vai acabar desmontando a defesa do Corinthians. Quando essa do Vessone foi jogador assim, se o Carrilho jogar melhor que Lucas. Um majestoso nota 10 e o Lucas jogar um majestoso nota 10, eu fico com o impacto do Lucas e por isso que o meu voto é no Lucas. Mas assim, é um voto difícil, eu entendo, mas aí a gente a minha cabeça ficou condicionado, o São Paulo largou muito o campeonato. Muito. E aí perdeu, mas mesmo assim, e perdeu esses jogos todos e aquilo ficou na minha cabeça. Assim. Essa competição ela vai pesar aí quando a gente for comparar o Yuri Alberto e o Caleri. Acho que nas últimas 10 o Lucas não largou o campeonato, né? Acho que ele foi um dos poucos. Eu acho que o Lucas está super bem. O Lucas me surpreendeu pela continuidade do ano, por jogar quase todas, não se machucar. Aliás, o gol do São Paulo sai de uma jogadaça dele. Jogadaça tira dele. O zagueiro, depois ele vai até o fundo, depois quando ele volta, o Alisson está livre. É claro que você falou das comparações aí, porque aí começa a ter um conflito tático, né? Distorção. São 3 no meio, o Carrilho não joga na posição do Lucas, né? Aliás, já jogou em alguns momentos da vida, mas...
O Corinthians joga um 3 no meio, o triângulo, o São Paulo não joga o triângulo. Mas eu fico com o Lucas entre os dois. Aí, então, portanto, Lucas. Agora, essa próxima é bem boa. É interessante mesmo. Bem boa mesmo. Oscar e Igor Coronado pelas circunstâncias. São dois jogadores que vieram de centros. Um 200 anos de Arábia, outro 200 anos de China. Os dois voltando agora, o Igor Coronado jogando melhor agora. Cara... 200 anos de fora do Brasil, né? Retornando depois de tanto tempo. Oscar, velho, tem nem comparação. É difícil essa. É bem difícil. Eu vou no Oscar, mas com muitas dúvidas. O meu critério vai ser de Matheus Bidu e Enzo Dias. Eu não tô com parâmetro do Oscar para votar no Oscar. Acho que daqui 3 meses eu voto de costas no Oscar. Hoje eu não consigo ter esse parâmetro, eu vou ficar no Igor, vou ficar no Coronado. Fala, Celso. Estou com você. Acho que o Oscar, bola por bola, o Oscar joga muito mais que o Igor Coronado, minha opinião. Mas o Igor Coronado hoje, ele é a gente sabe o que o Igor Coronado pode entregar. O Oscar, a gente estava discutindo aqui se ele de fato deveria ser ou não titular. Então eu fico com o Igor Coronado. Você votou em quem? Votei no Oscar, mas... Vamos dar um desempate pro Rodrigão, né? Vamos dar o desempate pro Rodrigão. Vou dar 2-2. Lembrando que estaria aí o Garro contra o Oscar. E aí eu acho que... Então, aí era indiscutível que seria Garro. O Corinthians tem 2 desfalques bem pesados pro jogo. O Corinthians começou bem e tal, mas são 2 jogadores. O voto de Minerva, voto neutro de Minerva vai ser do Ítalo. Do Ítalo? Ítalo vai votar, é o voto neutro. Ítalo, você vota em quem? Coronado. Tá bom. Vai ter uma conversinha com a gente, eu aceito, então não saio daqui. Redação. Por enquanto eu não saio da cadeira, embora... Votou no Coronado, Ítalo, que é meu parente, vai ter uma conversinha familiar depois desse voto. Igor Coronado, então, vencendo. Aí teremos... Aí essa é boa também. Bem boa. Todas são boas. Luciano e Memphis Depay. Cara, o Luciano é o jogador mais importante do São Paulo. Faz gol todo jogo. Tem questões. Mas o Memphis é o Memphis. Né? O Luciano sempre incomoda o Corinthians. O Luciano é brabo, mas acho que o Depay é europeu, né, velho? 11 participações no ano passado, Copa do Mundo. Em 11 jogos, 7 gols e 4 assistências, então é 1 por jogo. Eu entendo o papel do Luciano, a importância. Aliás, o que eu não entendo é quando ele desce do ônibus, o Morumbi inteiro lá de fora gritando é Luciano. Essa idolatria, juro por Deus, é um negócio. Desce o Raí, o Poi, o Ceni, torcida quieta. Vai descendo. Pintado, Toninho Cereza, aí vem o Luciano. Luciano, impressionante. Esse cara é impressionante. Sempre me chama a atenção. Então eu vou ficar com o Memphis, mas eu entendo o Luciano, o tamanho dele, que ele tem mais de 80 gols, acho que são 84 agora. Ele está entrando no top 20. Então. Eu entendo. Da história do São Paulo. Eu entendo o tamanho do Luciano no São Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas em termos de decidir um jogo e tal, eu ainda fico com o Memphis Depay. O Memphis absolutamente decisivo, não tem muito o que falar, né? Ele chega no ano passado com uma expectativa altíssima, ele corresponde, talvez até supera essas expectativas. Ele entrou muito bem, inclusive, nesse último jogo agora do Corinthians, mudou o jogo, se não fosse o Igor Vinhas, né? O goleiro do São Bernardo, teria sido uns 3, 4 pro Corinthians. Memphis Depay talvez até com mais facilidade do que deveria ser, porque ele é um jogador superior ao Luciano. Também, mas com todas as... Talvez o jogador mais preparado do São Paulo para incomodar o Corinthians domingo seja o Luciano. Perfeito. Então tá aí, Memphis Depay no cara a cara ganhando do Luciano. E aí, por fim, Caleri e Yuri Alberto. Se o critério é esse que a gente acabou de falar, o que o cara pode fazer e tudo mais, e o histórico recente, Yuri Alberto, para mim. O Caleri, desde aquele jogo do Botafogo, deu uma largada, né? Ele mesmo assume, né, que desconcentrou e tal. Então a gente está com uma imagem ruim do Caleri. Contra o Corinthians, ele sempre tem uma imagem boa, mete gol. Parece que ele se transforma, tanto que faz o que ele faz lá em Brasília, na última derrota do Corinthians para um clube brasileiro, inclusive. Ele joga muita bola, tira gente de expulso e tudo mais. Mas eu acho que o que o Yuri Alberto fez no final, na reta final, inclusive, do ano, foi algo impressionante, né? O artilheiro do Brasil, então essa para mim não tem nem muita discussão. Só não tem essa discussão na minha cabeça por conta do Caleri, que baixou demais a guarda. Ele no coiso tem boa discussão, sim. Acho que o artilheiro do Brasil já responde ao Yuri Alberto, sem dúvida.
também, embora domingo a gente vai ver o Caleri do jogo do Botafogo, a gente já sabe. Né? É possível. Toda vez que o Corinthians é isso, né? Jogo grande, a gente vai ver o Caleri do jogo do Botafogo. Mas eu acho, inclusive, o Yuri Alberto um atacante mais completo. Tem rapidez, tem tabela, é um outro tipo de atacante. Tal. Então tá aí, galera. Cara a cara aí, o Versone falar que o Carrilho melhor que o Lucas é brincadeira, né? Aí o Arnaldo até ficou bolado ali, um pouquinho ali e tal. É isso, cara. O cara a cara é São Paulo e Corinthians. E comenta aí se vocês concordam ou não concordam aí. Que, desculpa, essa aí do Lucas aí deu o que falar, velho. Achar que o Carrilho é melhor que o Lucas é brincadeira, né? Comenta aí. São Paulo foi campeão da Copinha hoje, né? De uma vitória espetacular, 3-2. E quem sabe amanhã a gente fecha aí o Barba, Cabelo e Bigode ganhando do Corinthians também no Morumbi. Mais do que 57 mil ingressos vendidos. Valeu? É nóis!